A gente teve uma situação também, falar de outra aluna, também no curso de imersão presencial. Primeiro dia de curso, nós fizemos, eu e o Teacher Sam, nós fizemos uma atividade, uma brincadeira, para uma descontração. A gente aproveitou o conteúdo que a gente estava passando para fazer uma brincadeira. E quando chegou a vez dessa nossa aluna, dela participar da brincadeira, ela olhou pra gente, saiu da sala chorando. E saiu, e foi embora. Eu fui lá, eu conversei com ela. E aí a gente começou a falar bastante o que tá acontecendo, e ela conversando com calma, ela foi me contando de uma experiência que ela tinha vivido quando ela era criança, que tinha sido muito traumático, relacionado com o jogo, com brincadeira. Então, nós conversamos e eu desafiei ela, falei, vamos voltar, vamos tentar de novo, se permita arriscar mais uma vez. E ela se deu essa oportunidade. E ela voltou para o curso e ela fez os 30 dias. Hoje ela é uma profissional que viaja para o exterior, dá palestras em inglês. Ela venceu esse medo dela e ela está muito bem hoje. É um orgulho para a gente quando a gente vê ela fazendo as viagens dela, participando das conferências da área de atuação dela, e ela conseguiu, ela venceu esse desafio que ela tinha. Eu dei esse exemplo dessa nossa aluna porque existe como a gente tratar o medo. Existem ferramentas, existem dicas para você entender que isso tudo dá pra gente resolver, isso dá pra você superar, dá pra você falar inglês com confiança no seu trabalho. A gente precisa entender que o medo, independente da situação, ele pode nos alertar, como falei, de um perigo. Pode ser real o perigo que a gente está para enfrentar, ou pode ser fruto da nossa imaginação. Então, o medo que você tem, por exemplo, de falar inglês no trabalho, ele é real ou ele é um medo imaginário? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real, o que é imaginário. Pensa numa coisa muito ruim que pode acontecer com você ou pode acontecer com algum familiar seu. Você fala, nossa, se acontecer isso, e meu Deus do céu, se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você está só imaginando, e está pensando, e você se deixa levar pelo seu pensamento. Quando você vê, se a gente não prestar atenção e perceber que é um pensamento que só está trazendo angústia pra gente, a gente começa a se sentir mal. Se a gente deixa a imaginação levar a gente. Já aconteceu isso com você também? Você fica pensando, e se acontecer isso com a minha filha, e aí depois vai acontecer aquilo outro com meu filho, aquilo. Quando a gente vê, a gente chora, só de imaginar, chora, fica com falta de ar, o coração fica acelerado, a gente se sente muito triste de uma situação completamente imaginária. Mas só que essa imaginação, o cérebro não sabe se está acontecendo mesmo e produziu sensações muito reais, dá até chorar, dependendo do que até onde a gente vai nesse pensamento, nesse loop de pensamento de coisas ruins, não é verdade? Então, quando você pensa de falar inglês no trabalho, é real o medo ou é imaginário o medo? Se é imaginário o medo, então o que a gente pode fazer para lidar com isso? Tenta identificar da onde vem esse medo. Nossa, eu tenho muito medo de chegar um americano e eu não vou saber o que falar. Vai me dar um branco, eu não vou conseguir falar. Da onde vem esse medo? Você já passou por essa situação? Você tem algum colega de trabalho que falou que já aconteceu isso com ele? Então, vem da onde? Você já se sentiu ridicularizado em público? Você já teve uma experiência ruim em sala de aula de inglês? Um professor te expôs, um colega de turma riu de você? Alguém já riu de você do seu inglês no seu trabalho? Então, da onde que vem esse medo? Foi uma experiência ruim que você já teve? Ou foi algo que alguém te contou, que aconteceu com ele ou ela e de repente você acha que, putz, vai acontecer comigo também? Já te falaram que você não é capaz? Você não vai conseguir falar inglês? Não vai conseguir abrir a boca para falar inglês? Isso tudo, eu tô tirando essas perguntas porque alunos já me contaram isso. Isso acontece mesmo, de pessoas te depreciarem no trabalho, ou até mesmo
numa sala de aula. Se pergunta, da onde é que vem esse meu medo? Por que que eu tenho esse medo? E depois, a próxima pergunta que você vai se fazer, do que você tem medo? Então, primeiro é da onde veio esse medo? É porque eu já vivi isso? É porque eu já fui depreciado, já me senti exposto, já me senti exposta? Você conseguiu identificar esse medo? O segundo, do que você tem medo? Você tem medo de dar um branco? Você tem medo de ser exposto? Você tem medo de não conseguir falar perfeito, aquele inglês igual de nativo? Do que é que você tem medo? É bom nessa hora a gente pensar o que é de pior que pode acontecer comigo se eu abrir minha boca e falar inglês no trabalho. Pensa aí um pouquinho. O que é a mais terrível situação que vai acontecer com você se você tentar, se você abrir sua boca, se você falar inglês no trabalho? Pensou? Então, agora responde essa pergunta. Isso que você pensou do pior cenário possível de você tentar falar inglês no trabalho, é real que isso vai acontecer com você? Tem chance disso acontecer exatamente o que você imaginou? Tem chance disso acontecer mesmo com você no trabalho?